Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia. Pois é, esquizofrenia. Ouvir vozes, ver coisas, se comportar de um modo diferente. Pois é, isso é o que as pessoas têm em memória sobre o esquizofrênico. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais sobre o que a análise do comportamento tem a falar sobre esquizofrenia. Mas antes disso, vamos entender o enredo histórico, o processo histórico, para que a gente compreenda melhor esse processo da esquizofrenia a partir de modelos, para que a gente entenda que ao longo da história da humanidade a esquizofrenia sempre esteve presente. A começar do nome, esquizofrenia, que significa ruptura com a realidade. Ruptura com a realidade. É isso que, na verdade, o termo esquizofrenia representa. Na Grécia Antiga, os esquizofrênicos quase sempre eram vistos como pessoas que dialogavam com os deuses. Na Bíblia, existe um enredo muito conhecido em que as pessoas religiosas não fazem essa associação com a esquizofrenia. Mas aqui nós vamos fazer apenas para que você entenda que não necessariamente será visto como patologia, porque dentro do enredo religioso não será visto como patologia, mas para que você entenda que o fenômeno, o processo comportamental é o mesmo. O que muda é a definição devido ao contexto. O que acontece é que, para ser definido como transtorno, para ser definido como doença, a esquizofrenia ela precisa aparecer dentro de um contexto que não seja o contexto religioso. Então, temos na Bíblia a figura de Moisés. Moisés que abriu o Mar Vermelho, pelo menos na história. Moisés que recebeu os mandamentos do próprio Deus. Moisés que conversava com a sarça ardente. O diretor Ridley Scott fez um filme em 2014 chamado Êxodo, entre deuses e reis. E neste filme ele apresenta um Moisés que no enredo agrada tanto a ateus como a religiosos. É que ele apresenta o filme configurado de uma maneira que as pessoas que são religiosas acreditam que os fenômenos estão acontecendo de fato, mas as pessoas que não são religiosas percebem o fenômeno como se fosse um delírio, né? Fruto de alucinação do Moisés que está. Esse filme nos é útil para que a gente entenda o que acontece no cotidiano das pessoas. Uma pessoa que não participe de um ambiente de espiritismo ligado ao candomblé, à umbanda, se falar de orixá, que incorporou alguma coisa, será visto como alguém que está tendo um surto esquizofrênico. Mas se dentro do ambiente religioso, ou mesmo fora, mas participando dessa cultura, ele relata esse processo, essa pessoa não será classificada como esquizofrênica, mas será entendida como fruto da expressão cultural ao qual aquele sujeito pertence, participa. É importante entendermos isso, porque entendemos a esquizofrenia como ruptura, mas na análise do comportamento, esse comportamento tem uma função. Existe um experimento que foi realizado por Skinner no Hospital Renault, está expresso esse experimento num artigo do próprio Skinner, chamado O Pensamento, o Comportamento Psicótico, um artigo muito interessante de ser lido, e lá ele fez o experimento colocando umas máquinas em que as pessoas que sofriam de esquizofrenia faziam algumas manipulações nessa máquina e recebiam como gratificação cigarros. O que Skinner demonstra é que durante todo o tempo em que as pessoas estavam durante essa operação e recebiam um cigarro como gratificação, a quantidade de horas de observação, essas pessoas em nenhum momento apresentaram os surtos esquizofrênicos. Isso fez Skinner apresentar uma elaboração completamente diferente. Ele diz que a maior parte dos outros psicólogos que são teóricos sempre partiram da patologia para compreender o comportamento humano. Skinner propõe que agora nós partamos, na verdade, de uma lei universal do comportamento fundamentada no condicionamento operante, para dali a gente entender, inclusive, os comportamentos patológicos. É exatamente isso. Skinner está dizendo que a esquizofrenia
ou pelo menos a manifestação da esquizofrenia, é resultado também das situações ambientais, do processo de desenvolvimento deste sujeito. É muito comum que a gente encontre médicos e outros profissionais afirmando que a esquizofrenia é um mal de raízes genéticas. Nós não estamos negando isso. Algumas pessoas, de fato, possuem uma facilidade maior para desenvolver a esquizofrenia. Mas o que sabemos, por meio de pesquisas com gêmeos univitelinos, é que aumenta-se o percentual em gêmeos univitelinos, 50% dos outros irmãos quase sempre também apresentam um problema, mas não é 100%, porque isso ilustra muito bem que não é um fator meramente genético. Se fosse meramente genético, como esses irmãos têm uma genética exatamente idêntica aos outros, os gêmeos univitelinos são gêmeos idênticos, eles 100% apresentariam também o problema de esquizofrenia, mas apenas 50% apresenta, contrastando com um percentual muito menor das outras pessoas que não têm laços de parentesco. Isso nos ilustra que existe sim uma facilidade a partir de algumas disposições genéticas, genes esses que já foram estudados e classificados, inclusive, mas que o fator não é exclusivamente genético, ou seja, os fatores ambientais, as relações de aprendizagem que estabelecemos podem, na verdade, acionar algumas chaves gênicas e fazer com que esse comportamento apareça com maior facilidade em alguns indivíduos do que em outros. Na prática, em termos de resposta fisiológica, uma pessoa que apresenta esquizofrenia é uma pessoa que produz uma quantidade maior de dopamina no lobo frontal. Essa quantidade maior de dopamina no lobo frontal faz com que haja uma intensidade tão grande de circuitos de ativação desse lobo que essa pessoa não consegue distinguir pontos ligados à realidade de pontos que ela mesma imagina. Porque o cérebro utiliza como critério para separar a realidade da imaginação o potencial de ativação dessas cadeias sinápticas dos neurônios. Ou seja, aquilo que eu estou vendo efetivamente ativa com muito mais força os circuitos neuronais. Aquilo que eu simplesmente imagino ativa os circuitos neuronais, mas não com muita força. E assim eu consigo ver algo na minha imaginação, mas não com a mesma força de que quando eu vejo na realidade. Uma pessoa com esquizofrenia, por liberar muito mais dopamina no lobo frontal, isso se acende com tanta intensidade que ela não consegue basicamente separar esses fenômenos que são vistos na realidade do que simplesmente ela imagina. O que é interessante é Skinner apresentar que esses aspectos eles são, na verdade, correlacionados com fatores da aprendizagem. E ele faz isso mostrando que as pessoas não apresentam um surto enquanto estão envolvidas em atividades regulares em que elas são consequenciadas de forma que essa consequência aparece para as atividades produtivas, ou seja, de alguma forma, os esquizofrênicos eles são reforçados por apresentarem os surtos esquizofrênicos, seja pelo fato de obterem atenção, seja, como sabemos hoje, pelo esquema de reforçamento negativo, ou seja, quase sempre os comportamentos ligados a surtos psicóticos, eles são governados por reforços negativos. Aquelas pessoas, geralmente envolvidas em atividades aversivas, apresentam esses comportamentos como forma de gerar afastamento desses padrões aversivos. Evidentemente, não estamos descartando aqui que existem também uma outra cadeia de comportamentos que é mantido também por reforçamento positivo, ou seja, as pessoas fazem isso para receber atenção contingente ou outros ganhos que estejam dispostos no ambiente. O que acontece é que Skinner estabelece um padrão de concorrência de estímulos, ou seja, um elemento muito reforçador. Os cigarros, naquela época, para as pessoas que estavam no Hospital Reynolds, nos Estados Unidos, essas pessoas viam como muito reforçador o cigarro.
E é por meio de cigarros que Skinner faz o esquema de reforçamento operando a máquina. Enquanto essas pessoas operavam as máquinas e recebiam esses cigarros, não apresentavam problemas porque era muito mais reforçador receber aqueles cigarros e desenvolver aquela atividade do que apresentar surtos esquizofrênicos. E é isso que Skinner faz. Ele apresenta esse texto com muita humildade, explicando que isso precisa ainda ser bastante estudado, mas temos outros pesquisadores, inclusive aqui no Brasil, como a Ilma Brito, que dedica bastante tempo para aprofundar pesquisas na área de esquizofrenia. Vale a pena dar uma conferida nos textos da Ilma Brito, é uma pesquisadora fantástica e que apresenta também várias proposições de intervenção com pacientes esquizofrênicos. Voltando para o que precisamos para sermos curtos e gerarmos um entendimento geral, a esquizofrenia, em termos de base geral, seja na história bíblica, seja nos terreiros de candomblé, que a gente não vai classificar como patologia nesses casos religiosos, mas quando aparecem fora, são ligados a comportamentos que rompem com aquilo que a maior parte das pessoas apresentam, ou seja, o sujeito alucina, o sujeito delira, o sujeito tem os seus comportamentos afetivos, emocionais embotados, tanto é que a gente divide os sintomas em sintomas positivos e sintomas negativos. O que são os sintomas positivos? É quando o indivíduo começa a apresentar um trejeito, um padrão comportamental que antes não apresentava. Por exemplo, quando ele começa a alucinar, ver coisas, ouvir vozes que ele não ouvia antes, ou apresentar comportamentos que ele não apresentava. Isso é classificado como comportamentos positivos, como sintomas positivos, porque ele está adquirindo esses comportamentos, está apresentando algo que ele não apresentava antes. E os sintomas negativos é quando o sujeito deixa de apresentar, ou seja, desaparece do repertório comportamental dele, comportamentos que antes ele possuía ou ele apresentava com certa facilidade, como por exemplo a linguagem. O sujeito começa a ficar embotado, não fala mais, as emoções dele também já não aparecem do mesmo modo. Então, isso é entendido como se fosse sintomas negativos. O DSM-5, como a gente tem vários tipos de esquizofrenia, o DSM-5 classificou agora uma categoria geral que ela chama de espectro esquizofrênicos. Ou seja, ele vai subdividir ali dentro, mas ele apresenta sobre um conceito único lá de espectros esquizofrênicos. E ali ele vai classificar tudo, de delírio, todas as outras, os sintomas de modo geral, mas apresentando os enredos, porque a gente dividia, ainda utiliza o CID-10, que é a classificação internacional de doenças, em que aparecem vários tipos de esquizofrenias, mas no DSM-5 isso já foi sintetizado sobre um conceito maior, porque a gente percebeu que tanto os fatores que são geradores são semelhantes, como também o plano de intervenção, na maior parte dos casos, também vai ser semelhante. Os tratamentos para esquizofrênicos são feitos com antipsicóticos. Nós temos os antipsicóticos de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração, todos os antipsicóticos, na verdade, eles atuam reduzindo o nível de dopamina no lobo frontal. Então, o que acontece? Os antipsicóticos de primeira geração, eles criavam um outro problema. Como eles reduziam o nível de dopamina, não apenas no lobo frontal, mas de modo geral, apareciam outros sintomas como depressão, e o sujeito também apresentava muitos tremores, e isso quase sempre não era visto de maneira boa. Chamava-se isso de parkinsonismo, porque o sujeito apresentava o comportamento semelhante ao Parkinson, porque o problema do Parkinson está ligado diretamente à quantidade de dopamina numa área do cérebro chamada estriado. Como esses antipsicóticos de primeira geração reduziam a dopamina de modo geral, o sujeito então apresentava tremores porque faltava também dopamina no estriado. Os antipsicóticos de segunda geração resolveram esse problema porque eles atuaram agora em receptores específicos. Então, diminuía muito mais apenas a dopamina ligada ao lobo frontal. E isso fez com que o problema fosse melhor trabalhado. Mas ainda assim,
são tratamentos que causam muito problema, geralmente os pacientes engordam bastante, apresentam outros problemas de motricidade e por isso que quase sempre a gente recomenda que pacientes esquizofrênicos também passem por acompanhamento psicológico. Esse acompanhamento psicológico, preferencialmente de linha comportamental, vai precisar do apoio da família, vai precisar que a família também participe para que se desconstrua o ambiente promotor da doença. O que eu estou querendo dizer não é que a família é diretamente culpada e fez isso de maneira intencional, não. O que eu estou dizendo é que a família, sem entender como deve lidar, às vezes favorece o aparecimento desses sintomas. Então a gente precisa fazer arranjos ambientais que não acione essas chaves gênicas com tanta facilidade. Então a gente precisa estar atento, porque a esquizofrenia é um problema e é um problema real. Agora a gente não precisa ver o esquizofrênico como se fosse um sujeito, um ser diferente, porque na análise do comportamento a gente entende toda patologia como sendo um processo adaptativo, gente. A gente entende todo o comportamento patológico como sendo uma resposta que foi selecionada para o ambiente. É nesse sentido que a gente vai entender que eu, você que está me assistindo, todo mundo já ouviu em algum momento, quando estava na casa, uma voz lhe chamando. E você foi lá e não era ninguém. Às vezes, a depender da cultura, alguém disse, é a morte chamando. Não, não é a morte, são impressões que nós temos. Quem nunca esteve sentado em um local e imaginou que o celular estava tocando e quando observou, o celular não estava tocando? Quem não teve a impressão de ver alguma coisa e não existia nada ali? Todos nós temos os sintomas que o esquizofrênico apresenta. A diferença é a intensidade que isso é apresentado. A diferença é a frequência que isso é apresentado. Então o esquizofrênico tem isso com muito mais frequência do que a gente tem. Agora veja, ele tem isso com muito mais frequência por conta das contingências de formação que ele participou. É aí que o analista do comportamento atua. Espero que vocês tenham gostado e até os nossos próximos vídeos.